O tema dessa noite é simples. Quanto custa a felicidade? Alguém pode me responder aqui? Qual que é o preço da felicidade? Com a Bíblia aberta, João capítulo 4. Como é um texto, um capítulo muito grande, nós iremos dividir essa ministração em 2 domingos. Hoje nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 17. E no próximo domingo nós damos continuidade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó deu a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da meio-dia. No texto dos irmãos está falando da hora sexta. É meio-dia. Amém? Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e a quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Só até aqui, filhos. Já que eu toquei no tema quanto custa a felicidade, diz alguns estudiosos que a felicidade, principalmente aqueles que mexem na área das finanças, administradores, eles falam que para você encontrar uma felicidade concreta, você tem que fazer um plano de aposentadoria. Você tem que trabalhar novo para desfrutar da sua vida, daquilo que você conquistou ao longo da sua vida. E eu até concordo com isso, porque na verdade quem junta tem. Diz
outros especialistas que a felicidade você encontra no corpo perfeito. Os fisiculturistas dizem que para você ser feliz, você precisa estar em alta. A sua performance tem que estar firme. Você tem que estar com o corpo sem estrias, sem rugas. Você tem que estar à mostra. Você tem que chegar ao objetivo daquilo que a sua mente exige. E nós temos visto que ao longo dos tempos, isso tem sido um fracasso total. Porque eu tenho visto mulheres gastando rios de dinheiro, sendo mutiladas por médicos que não são médicos, e aquilo que era para ser uma felicidade, através de uma realização, se tornou um pesadelo. Dizem outros especialistas que a felicidade está no casamento. Quando você se casa, e você encontra a sua cara metade, e ali a sua felicidade está completa, amplificada. E nós chegamos à questão que tem pessoas se separando porque não estão encontrando a felicidade no matrimônio. E elas se separam na perspectiva de ficarem solteiras e também encontrar a felicidade. E cai a ficha sabendo que elas não encontram também a felicidade, porque senão elas permaneceriam solteiras. E daí elas se envolvem em outro relacionamento, querendo encontrar essa tal felicidade. E quando cai a ficha, a pessoa já tem destruído a sua vida emocional, depositando tudo aquilo que ela acha que é felicidade no relacionamento. E daí ela se frustra, não quer mais casar, e muitas vezes acha que a felicidade está numa festa, numa balada. E depois da festa, nós sabemos muito bem que eu já participei de grandes baladas. Eu era um baladeiro, forrozeiro, e depois que o salão fecha, depois que o drink acaba, bate aquela solidão que parece que você vai entrar na depressão. E nós chegamos a uma conclusão: aonde está essa tal felicidade? Aonde se encontra na verdade? E com isso o sistema do mundo, não o cosmo, mas o sistema que é implantado no mundo, ele nos leva a consumir e a gastar o nosso tempo à procura de algo que Jesus já deu todas as dicas de onde encontrar essa tal felicidade. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque as pessoas estão à procura da felicidade, e por não saber aonde se encontra, elas terminam, em vez de felicidade, encontrando a infelicidade, que é totalmente o contrário da felicidade. E nós estamos vendo que são muitas pessoas seguindo esse caminho, muitas, inúmeras, multidões, mas o Senhor conhece o nosso coração. Diz esse texto que esse texto é rico demais. Eu quero trabalhar com ele passo a passo, para nós entendermos como que Deus trabalha para salvar uma vida. Às vezes nós se preocupamos naquilo que iremos falar, que tática iremos usar, quais são as formas que iremos abordar uma pessoa para trazê-la para Cristo. E Jesus aqui, ele mostra vários exemplos. O exemplo primeiro da humildade. Diz a palavra no versículo 1, acompanhe comigo, por gentileza. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos.
deixou a Judéia e retirou-se outra vez para a Galiléia. Aqui está um ponto magnífico de um ensinamento claríssimo da humildade. Se fosse eu, no meu caso, eu ia pegar uma bandeira branca e levantar para todo mundo ver e falar: gente, é por isso que essa igreja está crescendo. Lógico, eu sou bom. Olha quantas almas eu batizei. Olha quantas vidas estão entrando aqui nesse lugar. Irmão, não é glória para Jesus não, viu? São glórias para mim. Inclusive, eu sou o diretor, o pastor presidente dessa obra. Olha que exemplo lindo de ensino que ele traz para nós. Quando ele viu que estavam querendo colocar ele em destaque, ele falou: opa, aqui não, hein? Aqui não. Tudo que eu faço é para a glória do papai. E diz a palavra que ele, sabendo que o povo iria aclamá-lo, ele deixou a Judéia e agora ele vai para um lugar mais distante, que é para a Galiléia, porque ele sabia que se ele ficasse ali, o povo não iria glorificar a Deus, o povo ia glorificar ele. Ele falou: não. E hoje o que eu estou vendo no meio cristão são homens se titulando deuses. Olha, está vendo? Olha como a minha igreja é magnífica. Olha o grupo de louvor da igreja. Grupo de louvor, quando toca, olha só, meu Deus, o povo chora, o povo cai em lágrimas. Quando eu prego, meu Deus, quando eu prego, as pessoas vêm à frente chorando. Quando eu toco nas pessoas, as pessoas são curadas. Irmão, tudo que fazemos e tudo que somos é para a glória desse Deus maravilhoso. Amém. Ele vai, ele sai. Sabe, o mercado evangélico, gospel, está muito aquecido. É muita estrela. É muito estrelismo no meio do povo. O pastor que fala mais alto se destaca melhor. Se ele tem uma oratória boa, a igreja está lotada. E Cristo dá um exemplo maravilhoso de quanto mais o Espírito Santo nos ensina, nós somos humildes na presença do Senhor. Aleluia. Ele sai daquele lugar, ele não batizava. O próprio João está falando que ele não batizava, mas ele passava isso para os discípulos: batizarem as pessoas nas águas. Ele mesmo batizava. A Bíblia não fala o motivo, mas ele estava perto. E no versículo 4, há algo muito importante. No versículo 4: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que necessário? Se tinha 3 caminhos, por que necessário? Sabe por que era necessário? Porque Deus, ele tinha uma agenda naquele lugar. Deus, ele tinha um propósito naquele lugar. Deus, ele sabia que ali tinha alguém amarrada, escravizada, detonada espiritualmente, fisicamente, moralmente, pelo próprio Satanás. Sabe, irmão, há uma agenda de Deus neste lugar, nessa noite, para com você. Amém. E para a minha vida. Amém, eu creio. Se Ele é Deus, se Ele era 100% Deus no seu interior, Ele não precisava passar por Samaria. Primeiro, porque Samaria era uma rota hostil, era uma rota de inimigos, era uma rota onde o próprio Senhor estava correndo o risco de ser morto, porque o judeu, ele nunca se deu com o samaritano. E eu não vou nem entrar nessa questão, porque senão eu vou alongar a pregação. Mas eles não se davam. Isso é desde 700 anos atrás, desde que Jeroboão implantou os deuses, os bezerros de ouro, no Monte Gerizim e no Monte Ebal, que houve um grande conflito entre judeu e samaritanos. Vários conflitos, foram derramados sangue por causa de religião. Mas diz a palavra que Jesus, era necessário que ele passasse por Samaria.
Jesus, ele conhece os caminhos do coração do homem. Aleluia. O Senhor nos conhece. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque Deus, ele tem um grande propósito para com você. Aleluia. E não só para com você, mas para com a sua família, para com os seus negócios. Porque Ele quer que você seja uma bênção. Aleluia. Aleluia. E diz a palavra que ele vai por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Só para nós entendermos, essa cidade foi palco de um grande problema. Foi perto dessa cidade que um dos filhos de Jacó matou o filho de Siquém por causa da sua irmã. Dizem que o filho desse rei deste lugar, ele abusou da filha única de Jacó. E Jacó deixou quieto o negócio, porque o menino se interessou em casar com essa moça. Mas os filhos de Jacó, sorrateiramente, covardemente, numa madrugada, eles combinaram que estavam todo mundo dormindo nessa cidade chamada Sicar, e eles entraram de madrugada, eles mataram todos os homens daquela cidade, atearam fogo naquela cidade e mataram o filho do rei daquela cidade. E houve um confronto muito grande naquele lugar entre Jacó. Ficou tão difícil para Jacó permanecer como um vizinho, que Jacó teve que ir embora daquele lugar, porque houve um conflito e aquele lugar ficou marcado. E agora Jesus volta a este lugar no propósito de salvar uma vida, que era a vida dessa mulher. Diz a palavra que ele se estabelece ali. Diz que perto das terras de Jacó, que ele tinha dado para José, estava ali uma fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. O texto não fala, nem eu quero entrar nesse mérito. Eu creio que ele estava cansado, porque nós sabemos que ele também era um homem comum, que ele sentia sede, que ele tinha suas necessidades. Mas olha como que Deus trabalha, olha a forma que Deus trabalha para alcançar o nosso coração. Por isso, meus irmãos, quando você fosse se falar de Jesus para uma pessoa, primeiro veja como está essa pessoa, sabe, não questione o porquê que ela parou de ir para a igreja. Não traga assuntos falando que se ela não voltar para a igreja, ela está condenada. Sabe por quê? Nós não conhecemos a mente nem o coração humano. E muitas vezes tem pessoas machucadas e dilaceradas espiritualmente. É verdade. Jesus, ele senta naquele poço para tomar água, e ele senta ali num lugar muito estratégico. E diz a palavra, acompanhe comigo por gentileza. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Olha que interessante. Quem que puxa assunto aqui? É Jesus. E ele sabia que aquela mulher era samaritana. Primeiro porque ele era Deus. E segundo porque as vestes do samaritano eram diferentes das vestimentas do judeu. Então quando ele olha para aquela mulher, ele entende que aquela mulher é uma mulher inimiga, samaritana. E ele pede gentilmente a água. Ele poderia simplesmente não aceitar. Ele poderia simplesmente falar: mulher, olha, seguinte, deixa eu tomar primeiro, porque depois você tira água do poço. Mas ele puxa assunto, ele puxa um diálogo, ele quer dialogar, ele quer chegar ao ponto de que aquela mulher se abra, aquela mulher fale alguma coisa. É verdade.
A primeira coisa que ele trata é na questão da comunicação. Ele que pede. Ele que pede, ele nos ensina aqui a quebrar todo orgulho. Sabe, tudo aquilo que nós guardamos de eu posso, eu faço, ele como Deus e como judeu, é ele que se oferece, é ele que pede água, é ele que vem de encontro. É por isso, irmãos, que eu não concordo com muitos movimentos que estão acontecendo nas igrejas. Essa questão de encontros com Deus. O homem nunca teve capacidade sequer de se encontrar com Deus. O homem estava perdido, o homem estava condenado. Mas esse Jesus que está aqui nesse poço, nesse momento, Aleluia. ele puxa assunto, ele vai de encontro ao coração daquela mulher, porque ele sabe as necessidades que aquela mulher se encontrava. Ele sabe o que você tem passado. Aleluia. Ele sabe o quanto você tem sofrido. E ele nessa noite está falando: filho, é eu que falo contigo, é eu que quero trazer você para o assunto, é eu que abençoo, é eu que abro as portas, é eu que capacito, é eu que justifico. Glória a Deus. Aleluia. Glória. A primeira coisa é, ele olha o ambiente, ele puxa assunto. Dá-me aí um golinho de água, dá-me de beber, já que você está com um cântaro, dá-me de beber. E ela reconhece, automaticamente, olha o assunto dela aqui, vamos para o texto. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Irmãos, isso é lindo demais. Essa cidade é a mesma cidade que Jesus se encontrava, Sicar. E a palavra Sicar quer dizer cidade dos ébrios, cidade dos bêbados. Era um povo totalmente religioso, mas era um povo desconcentrado, um povo que bebia, um povo que roubava e um povo que usava a religião como parâmetro para desculpas. Era uma cidade totalmente devastada pelo pecado, pela maldade. Lembrando que Samaria, os samaritanos, são primos dos judeus. Eles são da mesma linhagem. Os samaritanos são das 10 tribos do norte. E os judeus são das 2 tribos que foram para o sul. Então eles são parentes. Distantes, mas são parentes. Porque ela conhece Jacó. Ela fala: meu pai Jacó. Então essa mulher sabe o que está falando. E diz a palavra que Jesus, de propósito, vai lá comprar alimento para nós. Por que Jesus faz isso? Jesus está quebrando aí um conceito cultural. Porque os judeus falavam o seguinte: eu não como pão da mão do samaritano. O pão da mão do samaritano é maldito. Samaria foi amaldiçoada. E Jesus, irmão, esse Deus é lindo demais. Ele está mostrando para os discípulos que é ele que justifica. Glória a Deus. Ele está mostrando outro conceito aqui, que não é aquilo que entra na barriga, mas é aquilo que sai dos lábios e contamina o homem. Vai lá. Ah, Senhor, eu não vou. Não vai. Vocês vão lá e Sicar comprar. Vocês vão lá porque é de lá que eu vou querer alimento. E os discípulos aqui estão quebrando um tabu, porque judeu não entrava em Sicar. Sicar faz parte do território de Samaria. Lembrando que Samaria, além de ser amaldiçoada, Samaria é um território inimigo. E Jesus, ele quebra esse conceito, mostrando que nele não existe acepções de pessoas. Aleluia. Eu e você somos iguais diante de Deus. Glória a Deus. Tanto os de Samaria como os de Jerusalém, agora em Cristo, são iguaizinhos. Glória. Vai lá comprar comida. Para de orgulho. Eu não quero saber, eu quero comer pão de Sicar. E diz a palavra que os discípulos foram lá na cidade dos ébrios, porque aonde Jesus passava havia um rastro de santificação. Aleluia. Era ele que santificava. Glória a Deus. E os discípulos foram. E o assunto continua. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras
o dom de Deus. Você sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Se você conhecesse o que é salvação, você não estaria preocupada com um copo de água. Jesus está falando para essa mulher: se você conhecesse a maravilhosa graça de Deus, Aleluia. você não estava puxando assunto contrário comigo. Porque ele fala aqui: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Essa água viva, Vando, nós já recebemos, irmãos. Essa água viva é chamada Espírito Santo. Glória a Deus. E Ele está aqui nessa noite. Amém. Ele faz morada dentro de você. Aleluia. Quando Ele fala aqui a respeito de água viva, me traz a seguinte forma: tudo aquilo que estava mortificado dentro de você, em qualquer área, quando o Espírito Santo veio e foi despejado e derramado na tua vida, todas as áreas começaram a ativar na presença de Cristo. Aleluia. Por causa da tua fé. Aleluia. Água Glória a viva. Deus. Ele está falando aqui, a linguagem ela não entende. Ela não entende. Mas ele está falando aqui do Espírito Santo. Aleluia. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Observando aqui nesse mesmo texto, que há duas situações dessa mulher. A vida dela está estagnada. Você vê que o foco dela é numa cacimba, é num poço. Todo o contexto da história deles está voltada a uma tradição, a um poço que foi construído, foi feito. O próprio Jacó fez esse poço, mas aqui o assunto aqui não é Deus. O assunto aqui é a veneração de Jacó. Ela sempre está destacando que Jacó é o cara, que foi Jacó que fez, foi Jacó que era um homem de Deus, foi Jacó que era ungido. Em momento algum ela está glorificando a Deus. Ela está falando aqui: olha, Senhor, como pode? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva, vida estagnada? Tem um monte de crente, um monte de pessoas que conhecem a palavra. Você vai conversar com o camarada, irmão, ele fala versículo por versículo. Ontem eu estava conversando com um rapaz, um segurança, e ele já foi até cooperador de igrejas. Irmão, você conversar com uma pessoa assim é difícil. Se você não tiver paciência, amor, você termina se injuriando. E ele começou falando do texto, e ele veio com uma ideia para mim, e falando: irmão, não foi Jesus que nasceu numa estribalia, numa manjedoura? E eu falei: onde você quer chegar? Ele falou: e Jesus não precisou de favor de ninguém. É que eu estou morando na minha sogra, de vez em quando a minha sogra passa na minha cara, que eu moro na casa dela, e que eu dependo dela. Eu falei: irmão, que assunto maluco é esse? Mas por que você usou o texto do nascimento de Jesus? O que é que tem a ver a vida que você tem com a sua sogra e o nascimento de Jesus na gruta? Aí ele falou: porque se Jesus não precisou de favor de ninguém, eu também não vou precisar. Eu falei: olha que interessante. Só que é o seguinte, irmão, o mesmo Jesus, quando estava pregando no seu ministério, as mulheres da Judéia até a Galileia bancavam o ministério de Cristo. E elas bancavam o ministério de Cristo com dinheiro. Então isso quer dizer, meu irmão, que ele precisou sim do favor de alguém. Então as pessoas não têm noção, elas usam textos, elas se enchem de palavra, mas estão mortas na sua tradição, no seu egoísmo, estagnada. É igual essa mulher. Essa mulher conhecia a história de Jacó, ela conhecia o Pentateuco, porque se ela está tocando em Jacó, ela conhecia o Pentateuco. Mas ela está trazendo um assunto mortificado.
Se ela soubesse que era Deus que estava falando com ela naquele momento, ela sairia dali correndo. É por isso que Jesus está mostrando para ela, realçando para ela: olha, se você souber quem está aqui do teu lado, você não é você que vai me dar de beber, mas você vai me pedir dessa água. Irmão, eu e você precisamos dessa água da vida, essa água viva, que quando ela penetra dentro de você, a sua fé é ativada, e você começa a ser uma bênção, você começa a produzir na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra cacimba, irmãos, no Nordeste é cacimba, aqui está falando de posto. Ela vem do significado grego, o mesmo de frear, que quer dizer, vocês lembram muito bem de lençóis freáticos, que é uma água que penetra, mas ela não é volumosa, ela fica estagnada ali. Você pode até usá-la, mas ela não tem a capacidade de jorrar. Por quê? Porque ela brota de baixo, ela fica lá. E essa mulher, por muitos anos, por muitas vezes, ela dependeu. Porque se ela está falando desse poço, é porque ela não foi só uma vez nesse poço. Mas o que me chama a atenção é por que essa mulher vai meio-dia buscar água se ela tem um marido em casa. Algo é confuso nisso. O que me leva a crer que essa mulher não era feliz na sua vida conjugal. E nem esse marido se importava com ela. Porque se a mulher tem um marido em casa, não é tradição das mulheres buscar água no poço. E essa mulher está indo buscar água no poço, isso quer dizer que realmente ela não tinha um suporte. Ela não tinha ajudas. Ela não tinha um amparo. Porque é ela que vai buscar água. Mas ela não sabia que o Rei dos Reis, Aleluia. e Senhor dos Senhores, Glória a Deus. estava marcando o encontro com ela naquele dia. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. 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 Versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai? Aqui já dá para entender que ela é uma mulher crente. Ela é uma mulher que conhece as leis. Ela mesmo samaritana. Ela é dos remanescentes das tribos do norte. Porque ela toca no assunto que ela conhece, com muita propriedade. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Esse poço se tornou na vida dessa mulher algo, como é que se fala, meu Deus? Me ajudem aí, meus irmãos. Algo místico. Sabe, ela tinha garantia desse poço. Era como uma fonte de sustentação. Ela poderia ir em qualquer poço, mas parece que esse poço era um poço que marcava aquela cidade. Era um poço especial. E sabe, quem vive de um poço não pode desfrutar de uma grande cachoeira de bênção. Jesus está mostrando que tem algo muito maior. A questão, irmão, não está na religião. A questão não está naquilo que escolhemos. Mas a questão é você descobrir que quando você conhece a graça, essa mesma graça, ela além de penetrar dentro de você, ela te faz jorrar 24 horas coisas maravilhosas da parte de Deus, para que a sua vida dê continuação. Glória a Deus. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Lógico que ele está falando da água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer algo de especial e simples para a tua vida. Todo crente em Cristo, ele já tem essa fonte.
Essa fonte está dentro de você. Essa fonte está dentro de mim. Só que muitas vezes, lembra do tema do culto? Quem lembra? Quanto custa? A felicidade. A felicidade. Quando aceitamos a Cristo, confessamos a Cristo como Salvador, essa palavra aceitar, ela tem um grande tabu aí. Mas quando confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, isso está escrito em Mateus 3, é só você ler o capítulo todo, para você entender. O Espírito Santo, você confessou com a tua boca, automaticamente, o Espírito Santo, ele vem e te batiza. O Espírito Santo mergulha como uma fonte dentro de você, automático. Não é amanhã, não é daqui a 30 segundos, mas é automático. Você confessou com a tua boca, você foi selado. Aleluia. Blindado pelo Espírito Santo. Você começa a ter uma fonte dentro de você. É por isso que muitas vezes quando a pessoa se converte, ela tem alegria. Ela quer fazer, ela quer mostrar, ela chora, ela é quebrantada, ela tem desejo da casa do Senhor. Só que as fontes também secam. As fontes também cessam. Esse mesmo Espírito Santo, ele quer ter liberdade dentro de nós. Eu vou trazer algo simples para os nossos dias atuais. Se você tiver coragem, vai na nascente do Tietê. Vai lá. É limpo lá. As águas são cristalinas. E você vem acompanhando da nascente, acompanhando com o carro. Eu estou vendo o Vando nessa caminhada. Com o golfe, acompanhando a nascente, pegando. É longa, né? Eu nem sei onde começa. Salesópolis. E para onde, pastor? Tem aí não, né? Porque ela é ligeira, puxa rápido no Google. Só que no trajeto desse rio Tietê, nós sabemos que é uma contaminação que o governo já arrancou muito dinheiro, como pano de fundo eu trago para vocês, e não arrumou nada, e nem irá arrumar, enquanto houver corrupção. Mas você nota que lá continua limpo, sim ou não? Sim. Continua limpo. Isso. Obrigado, pastor. As nossas vidas é a mesma coisa, irmãos. Nós vamos colocando tanta tranqueira dentro de nós, tantas bobagens, fechando as torneiras, se preocupando com o dia de amanhã, arrumando picuinhas dentro de casa, confusão com o vizinho, sabe? Não tem mais desejo de buscar ao Senhor. Eu não quero nem perguntar aqui se durante 15 dias você teve tempo para se consagrar da Bíblia. Sabe, uma fonte, ela vai secando. Não é que o Espírito Santo vai embora, ele não vai não. Ele está lá. Só que nós não damos espaço para o Espírito Santo. E sabe o que é o Espírito Santo, irmão? É o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. É Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta. Só que nós vamos encher no coração de tranqueira, irmão. E essa fonte, ela vai ficando turva. Nós vamos perdendo. Essa mulher, ela recebeu da mesma fonte quando ela teve o primeiro amor na lei ainda. E o tempo passou. E ela se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada e uma pessoa descrente das coisas de Deus. Irmãos, vamos limpar a nossa fonte. Aleluia. O Espírito Santo habita dentro de você. Quantas vezes de manhã você tem conversado com Ele? Espírito Santo, eu sei que Tu és Deus, preciso da Tua ajuda, preciso do Teu consolo, preciso da Tua orientação. E você vai sentir na presença de Deus. Experimenta fazer isso, irmãos. Experimenta. Para um pouquinho no teu tempo. Sabe, irmão, nós estamos muito preocupados. Essa mulher estava preocupada com o poço, pastora.
preocupado com uma coisa mínima, estagnada, e Deus querendo, irmão, derramar a bênção. Sabe, irmão, quando o nosso coração não estiver em Deus, irmão, confie em Deus. Confie que o dia de amanhã pertence a Ele, e Ele vai trilhar você por veredas de justiça. Aleluia. Glória a Deus. Acompanha comigo. A ação do Espírito Santo, irmão, ela nos leva direto à vida eterna. Quando o Espírito Santo mergulha em nós, não é que nós esperamos ir para o céu para ter a vida eterna. Quando o Espírito Santo é essa fonte que está dentro de você nessa noite, e Ele Amém. está ativando, você já está conectado para uma vida eterna. Você está nesse mundo, mas está vivendo já eternamente agora. Você já é eterno. Glória a Deus. Não há mais morte. Parece uma loucura, mas essa é a verdade. Não há morte para aqueles que creem. Aleluia. Não foi isso que Jesus falou para Marta? Falou: Marta, Marta, mas aquele que crê em mim não morrerá mais, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então o Espírito Santo já te capacitou para que você tenha uma vida tanto a eternidade, tanto nessa vida, nesse mundo, como quando Cristo voltar. Aleluia. Mas iremos chegar no ponto. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama-te teu marido. Olha que interessante, irmãos. Olha que o assunto de Jesus no começo foi puxando uma comunicação. Se fosse eu falo eu, tá? Falo vocês não. E talvez daqui eu seja o pior. Eu iria chegar para essa mulher e falar: mulher, que você é pecadora, viu? Toma vergonha. Você já teve 5 maridos. Você está falando que é crente desse jeito? Vá se converter. Olha, mulher, se você não se arrepender, você vai para o inferno, hein? Talvez eu tivesse essa atitude. Mas Jesus puxa o assunto lá de cima. E Jesus traz à tona algo no final da conversa. Vai lá chamar teu marido. Sabe o que é isso, pastora? É que não há salvação sem arrependimento. Tem pessoas pregando aí que para você ser salvo é só confessar Jesus. Mas confessar Jesus sem arrependimento não há salvação. Não há salvação. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela precisava urgentemente de um Salvador. Vai lá, mulher, olha o assunto aqui. Vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Lembra do que eu falei no tema da mensagem? Irmãos, por mais que você busque soluções para a felicidade, a única solução, o padrão de uma felicidade contínua e verdadeira está em Cristo. Está em Cristo Jesus. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que às vezes nós se apegamos em uma situação. Sabe, às vezes você quer buscar felicidade. Diz um colega nosso, de muitos anos caminhou conosco, e ele, com certeza ele aprendeu isso numa palestra, que você não casa para ser feliz. Quantos lembram disso? Alguém lembra? Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Então a felicidade não está no casamento. Não. A felicidade está em Jesus Cristo. Aleluia. Que é aquele que comanda o casamento. Glória a Deus. A felicidade não está na aposentadoria. Porque se estivesse na aposentadoria, por que a pessoa que se aposenta e não trabalha mais morre cedo? Parou de atividade com o corpo físico. E aquilo que tanto ela almejava, que era aposentadoria, já chegou, ela já tem em mãos. E ela vai querer mais coisas. A felicidade não está no corpo perfeito. Não está no corpo escultural.
aonde eu posso mostrar a minha barriguinha, aonde eu posso mostrar os meus músculos. Mas a felicidade está na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele que molda, sonda os nossos corações e aquele que nos capacita. Glória a Deus, amém. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Se você pedir ao Espírito Santo para que ele venha te orientar, você vai ter sucesso no casamento, você vai ter sucesso na vida financeira, você vai ter sucesso em todas as áreas da tua vida, porque você sabe que quem vai cuidar de você é Deus. Aleluia. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. E ainda no versículo 18: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Se não é marido, o que é? Amante. Essa mulher vivia com amante. Uma mulher que procurou a felicidade no casamento. Tem muitas pessoas achando que largar o casamento, o matrimônio, vai dar certo. Faça isso para ver. Faça isso, irmãos. O seu corpo que é carente vai pedir outro marido ou outra esposa. As pessoas, irmão, que entram nesse caminho se perdem, porque elas acham que a felicidade está no tocar, a felicidade está no possuir, a felicidade está em Jesus Cristo. Aleluia. É Ele que nos sustenta. Ele é o nosso baluarte. Amém. A felicidade não está num carro novo. O carro novo vai envelhecer. A felicidade não está no dinheiro, porque se tivesse no dinheiro, não tinha tanta gente correndo atrás de dinheiro. Se a felicidade tivesse no dinheiro, o Bill Gates não estava trabalhando mais. Se a felicidade tivesse no dinheiro, um jogador de futebol, quando se aposentasse, não queria mais trabalhar. A felicidade só está naquele que crê que o Espírito Santo é o seu penhor. Amém. E essa mulher entendeu muito bem isso. E Jesus falou: olha, mulher, porque 5 maridos já tiveste. Isso quer dizer que a vida dela era um fracasso. A vida dela, irmão, estava ao Deus dará. E esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós iremos continuar. Próximo domingo nós fechamos essa mensagem. E tem muita coisa nesse texto. Mas deixa Deus cuidar de você. Se queremos realmente ser felizes, vamos começar, é duro falar isso, limpar a fonte. Limpar a fonte. Tem garrafa velha na fonte. Tem plástico. Tem plástico na fonte. Tem lixo na fonte. E esse lixo, essas garrafas espirituais, no decorrer da vida cristã, ela vai se estagnando. E chega um certo ponto que a ação da carne é maior do que a do Espírito. E eu quero falar que quando o Espírito age, as bênçãos, elas são notórias. Aleluia. Quando você está linkado com esse Espírito maravilhoso chamado Espírito Santo, você tem prazer em estar dentro ou fora da igreja. Você tem prazer de falar de Cristo. Você tem prazer de estar perto da sua família. Você tem prazer de conviver com as pessoas, porque você já sabe que aquilo que você passou lá no passado, a pessoa que está passando agora, você pode dar um remédio para ela. Você pode falar: olha, eu passei pelas mesmas coisas que você passou, mas deixa eu te dar uma receita. Eu vou te dar uma receita simples. Tem ali uma fonte gostosa, viu? Tem uma fonte que ela jorra tão alto, que ela jorra na intensidade de ligar o homem da terra para o Pai. Quem que é essa fonte mesmo? Eu vou falar para você quem que é essa fonte. Essa fonte é chamada Espírito Santo de Deus. E um dia essa fonte penetrou dentro de mim. E hoje eu posso falar dessa fonte. Aleluia. Amém? Glória a Deus.
Fecha os teus olhos. Estávamos desanimados, desmotivados, e eu vou